Capítulo 4. Startups nos mares dos dragões. A nossa equipe ela é composta por Felipe, Flávio, Gabriel e Ellen. Primeiro passo: entendendo o juridiquês. Sociedade limitada. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital inicial. Sociedade anônima. O capital é dividido em ações e a obrigação de cada sócio ou acionista se limita ao preço de emissão das ações que subscrever ou adquirir. Eireli. É constituída de uma única pessoa titular da totalidade do capital inicial. Segundo passo: proteja o que é seu. Para ter exclusividade sobre o nome de um serviço ou um logotipo, é necessário registrá-los como marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, órgão subordinado ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Esse registro garante ao titular uso exclusivo por 10 anos no Brasil, podendo ser prorrogado por mais 10 anos. Proteja o que é seu. Como é a sua marca? Marca de produto ou serviço. É aquela marca usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa. Marca de certificação. Aquela usada para testar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade e natureza, material utilizado e metodologia empregada. Marca coletiva. Aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma pessoa jurídica, representativa de coletividade, como sindicatos, consórcios, federações, associação, cooperativa, entre outros. Nominativa, formadas por palavras, neologismo e combinações de letras e números. Exemplos: o próprio nome de uma startup, sem floreios visuais. Mista, combina elementos nominativos e figurativos ou apenas elementos nominativos, cuja gráfica se apresente sob forma fantasiosa ou estilizada. Exemplo: Adidas e Coca-Cola. Tridimensional, a forma de um produto quando é capaz de distingui-lo de outros produtos semelhantes. Exemplo: Toblerone. Agora a gente vai à etapa de registrar a sua marca, né? E o livro traz para a gente que no processo de registro da sua marca é importante você fazer uma pesquisa antes de registrar, para ver se não existe nenhuma marca já parecida com a sua ou semelhante. Porque olha o que ele traz para a gente. A importância da pesquisa no INPE, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, para verificar se os dados da sua marca já foram registrados. A Lei da Propriedade Industrial veda o registro para marcas iguais ou similares para identificar produtos iguais ou afins. Logo, é importante também verificar a existência anterior de marcas compostas por elementos, sufixos, prefixos parecidos. Certo? Aí, após você fazer essa verificação de não ter nada parecido com a sua marca, que não vai dar problema, aí você parte para o processo de registro, que a princípio você precisa emitir e pagar a guia de recolhimento da União, certo? Aí ele diz que pessoas físicas e microempresas têm direito a desconto, e após você pagar essa guia, você vai entrar num processo de preencher um formulário no e-marcas, que é onde você vai descrever como é sua marca, se for o caso que também é preciso anexar uma imagem da sua marca. E ele diz também que para entender o melhor processo é possível conferir o passo a passo na cartilha do INPE. Né? E após você finalizar esse formulário, é necessário acompanhar o pedido, porque às vezes eles podem solicitar um documento durante esse processo e você tem que ficar atento nessa questão. E na próxima página ele fala: e se o produto, se a marca que você está produzindo for um software? Né? Aí aqui, ó, segundo o artigo 2 da Lei de número 9.609, que dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programas de computador, a proteção aos direitos de que trata esta lei independe de registro. Ou seja, para você que tem um software, aí não é necessário você estar cadastrado no INPE para poder provar que esse software é seu. Existem outras maneiras, outros meios que
você pode estar utilizando para provar, porque essa proteção que essa lei dispõe, ela independe do registro. E aqui embaixo ele diz: no entanto, mesmo não sendo obrigatório, o registro é importante para comprovar sua autoria e tornou-se requisito para a participação de licitações governamentais. O registro assegura os direitos relativos ao software pelo prazo de 50 anos, contados a partir do 1º de janeiro do ano subsequente ao da sua publicação, ou na ausência desta, da sua criação. Certo? Aí a gente parte por terceiro passo, que é proteja os dados do usuário. Ele traz uma frase bem interessante para a gente, que é: coleta mais tratamento de dados é a base da economia da informação. E aqui, a princípio, o autor ele contextualiza para a gente a importância da informação atualmente. Aqui, vamos ler aqui, ó. Dados pessoais são de extrema importância atualmente, se mostrando um dos ativos mais valiosos dos meios digitais. As empresas coletam dados não estruturados, processam e devolvem, gerando valor aos seus consumidores. Por exemplo, a Uber, a Airbnb e o iFood. Porque o que a Uber faz? Ela coleta informação de pessoas que estão precisando de carona e de quem possui um carro para oferecer a carona. Aí nisso, ela integra, processa esses dados e gera valor para os dois. Mesma coisa, a Airbnb e o iFood. E hoje em dia é fácil conseguir esse tipo de dados porque os os consumidores estão dispostos a compartilhar os dados mediante algum tipo de vantagem. Por exemplo, nesse gráfico aqui, a gente pode perceber que na geração Z, olha aqui, ó, 90% praticamente de todas estão dispostas a compartilhar os dados para receber descontos e ofertas exclusivas. Aqui para receber pontos em programas de fidelidade, já vai diminuindo um pouco, para receber informações e novidades sobre produtos relevantes, para receber sugestões de produtos baseados no seu gosto pessoal. Aqui a gente consegue ver essa tabela de porcentagem de quantas pessoas estão disponibilizando seus dados pessoais na internet. E reforçando a proteção dos dados, o livro explica pra gente a LGPD, né? Ele faz uma introdução dessa lei pra gente. O que é? A Lei Geral de Proteção de Dados, que foi sancionada em 14 de agosto de 2018, que a gente já estudou também nós de TI, já sabemos sobre o que é. Ela foi baseada na GPDR, que é uma lei de proteção de dados da União Europeia. Essa LGPD foi baseada em cima dessa GPDR. De forma legal, de forma geral, eu digo, o marco legal brasileiro assegura aos cidadãos maior controle sobre suas informações pessoais, com acesso facilitado a detalhes sobre o tratamento de seus dados. Ser transparente deixará de ser apenas uma opção, né? E ele diz também que para a gente criar o termo de privacidade, o que ele fala? Para a gente evitar copiar e colar modelos prontos, porque a gente precisa entender o modelo do negócio primeiro para poder gerar um termo de privacidade, porque aí sim, após você entender o modelo do negócio e a legislação do seu segmento, você vai saber de que dados você vai precisar, de como você vai precisar desses dados, para quem mais vai precisar ter acesso a esses dados. Tudo isso você tem que deixar registrado no seu termo de privacidade. Olá pessoal, eu sou o Flávio e agora eu vou falar um pouco sobre o quarto passo, né, que é o passo do consumidor. Se a empresa é do tipo B2C, Business to Consumer, ou seja, ela mantém uma prática de comércio, de venda de produtos ou prestação de serviço, ela tem que ficar atenta aí a algumas normas do Código do Consumidor, que é a lei número 8.078, que foi criada em 11 de setembro de 1990. Então, segundo o Código do Consumidor, o que é o consumidor? O consumidor nada mais é do que aquela pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza um produto ou serviço, né? E ela é o destinatário final, ou seja, ela é o consumidor final desse produto ou serviço. E o que é um fornecedor? O fornecedor também pode ser uma pessoa física ou jurídica, também pode ser uma pessoa pública ou privada, nacional ou estrangeira. E o fornecedor é aquela pessoa que desenvolve alguma produção
montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Fornecedor é nada mais é aquela pessoa que fornece todos esses serviços que eu acabei de falar. E o consumidor é a pessoa que consome todos esses serviços, sejam eles produtos ou serviços. Então, essas empresas que se enquadram nesse B2C, ela tem que ficar atenta a algumas normas para que possa estar dentro do código de ética aí do consumidor e fornecedor. Vou passar aqui para frente para falar um pouco mais da responsabilidade do fornecedor. Então, toda pessoa que compra um produto ou contrata um serviço, ela está automaticamente protegida por uma garantia legal prevista por lei, que é obrigatória e é inegociável. Essa garantia começa a valer a partir do momento da aquisição daquele produto ou serviço. Todos os produtos vêm com uma garantia, algumas empresas podem dizer que pode falar um respaldo, que também é chamado de garantia contratual ou convencional. É uma liberalidade do fornecedor, mas não exclui em hipótese alguma a garantia legal. Elas são complementares, como tem no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, que fala que a garantia contratual é complementar à garantia e será conferida mediante o termo lá descrito. Aqui está uma imagem aqui mostrando como funciona um pouco sobre a garantia legal em caso de vício aparente ou a constatação desse vício. Produto e serviço. Os prazos para reclamação que o cliente tem. Os prazos aí duráveis. 90 dias. Contados a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços. Então, esses 90 dias aí, após o produto ser adquirido ou o serviço ser realizado, tem 90 dias aí para a pessoa poder gozar desse... Tem o gozo de 90 dias para a pessoa poder, se ter algum problema, poder entrar em contato e reaver aí essa garantia. Não duráveis, 30 dias. Também contado a partir da entrega efetiva do produto ou do término do serviço aí que foi realizado. O prazo para os vícios, tanto os aparentes quanto os ocultos, são os mesmos, né, que acabei de falar. A diferença é que a partir de quando eles começam a contar, no caso de vícios aparentes, ou de fácil constatação, o prazo tem início com a entrega do produto ou com o fim do serviço. No caso do vício oculto, é mais difícil de constatar. Por quê? Porque às vezes esse vício, quando ele é oculto, ele demonstra quando o produto já tem vários, vamos dizer assim, um tempo mais extenso de uso. Quando ele apresenta um vício, um problema logo ali quando você adquire o produto, é mais fácil. Mas quando é um vício oculto, ele apresenta bem distante. Passou, por exemplo, a garantia aí contratual é de 1 ano, ele apresenta ali com 10 meses de uso, já é bem posterior à data da compra. E quando se refere a essa garantia aí do vício oculto, a pessoa constatando dentro do prazo contratual, ela pode ter até 5 anos de prazo aí para recorrer a a garantia, né? Desde que seja comprovado a autoria do dano aí, né? Que seja comprovado como que aconteceu e dentro desse prazo. Vou falar um pouco sobre a garantia contratual ou convencional, né? Complementado à garantia legal, né? Independente da manifestação do fornecedor. O prazo da segunda começa a contar a partir do término da primeira. Dessa forma, por exemplo, se um determinado produto tem a garantia legal de 30 dias e a contratual de 1 ano, sua garantia total consistirá em 1 ano e 30 dias. A garantia legal começará a contar a partir de 1 ano. Ou seja, o que acontece? A garantia contratual é aquela que o fornecedor já vem com um produto ali. Por exemplo, um exemplo que eu vou dar para vocês que é prático, que é de mais fácil entendimento. Um telefone. Você vai comprar um telefone hoje em dia e lá na hora que você vai ver a especificação, você também vai ver quanto tempo de garantia tem aquele produto. Geralmente tem 12 meses de garantia, certo?
Então, essa é a garantia contratual. Já essa garantia aí que é extra, no caso a garantia legal, que de 30 dias que acabei de falar aí, é a garantia que às vezes o próprio a empresa ali que você compra na hora fornece. Então, no caso, o seu aparelho tem direito a 1 ano de garantia contratual, mais essa legal de 30 dias. É basicamente isso. E a contratual, falando aqui um pouco abaixo, que começa a valer a partir da entrega do produto ou da prestação de serviço. A garantia legal, seja de 30 ou 90 dias, tem início desde o dia seguinte e ao último dia da garantia convencional. Basicamente, um pouco eu falei em cima sobre se você comprou o produto, 12 meses, essa garantia começa a valer a partir do dia que você adquire esse produto, que você pega ele. E essa outra garantia de 30 dias, ela não começa a contar junto, ela começa a contar a partir do final desses 12 meses. No término desses 12 meses, a garantia legal dos 30 ou 90 dias começa a funcionar aí, tá bom? E tá falando também um pouco sobre defesa do consumidor no artigo 18, né? Que os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade e que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo em que se destinam. Por isso, o consumidor que se sente lesado pode apresentar reclamação perante todos os fornecedores da cadeia. É o princípio da responsabilidade solidária. Ou seja, toda pessoa que adquirir um produto aí, que ele sentir que foi lesado com esse produto aí, ele pode fazer uma reclamação e junto a não só aquele fornecedor, mas toda a cadeia de fornecedor, todos os fornecedores que desenvolvem aquele produto ou serviço. Isso entra na prática aí de princípio da responsabilidade solidária. Bom, vamos falar agora um pouco sobre a questão de, no caso de um produto apresentar algum vício. Segundo o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, se não for reparado em 30 dias um vício, o consumidor poderá optar pelas seguintes opções. Ele poderá pedir a substituição do produto por um outro em perfeitas condições, da mesma espécie. Ele poderá pedir a restituição imediata da quantia que foi paga, monetariamente atualizada, sem prejudicar eventuais perdas e danos, e poderá pedir abatimento proporcional do preço. As partes também podem chegar a um acordo entre si sobre a alteração do prazo inicialmente previsto para sanar o vício de 30 dias, desde que não seja menor que 7 nem acima de 180. O fabricante, para não ser responsabilizado, ou construtor, ou produtor, ou importador, ele tem que provar alguns pontos para não ser responsabilizado. Que ele não colocou o produto no mercado, ou que mesmo que ele tenha colocado o defeito não existe, ou que a culpa é do consumidor ou de um terceiro. Vamos falar também um pouco sobre acesso a informações. Um dos direitos assegurados pelo Código da Defesa do Consumidor é acesso a informações de qualidade. Como a oferta antecede o ato de consumo, é importante que seu consumidor esteja munido para exercer o direito de livre escolha. Está previsto no Código do artigo penal, artigo 31, que a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre as suas características, qualidades, quantidades, composição, preço, garantia, prazo de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. O empresário, então, ainda precisa ter em mente que toda informação ou publicidade suficientemente precisa e veiculada por qualquer meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos obriga o fornecedor e integre o contrato que viesse a ser celebrado. Isso aí de acordo com o artigo 30. No caso de comércio eletrônicos, se o negócio for relacionado a e-commerce, tem que ficar atento ao decreto 7.962, de 15 de março de 2013, que regulamenta a lei 8.078, para dispor sobre contratação do comércio eletrônico. Aí ele abrange alguns aspectos, são eles. Precisa ter informações claras a respeito do produto, do serviço do fornecedor, precisa ter um atendimento facilitado ao consumidor, precisa também garantir o respeito ao direito de arrependimento do consumidor. O decreto também especifica no artigo 2º quais as informações os sites e demais meios eletrônicos têm que disponibilizar em local de destaque e de fácil visualização. Precisa ter o nome da empresa, o número da inscrição do fornecedor, quando tiver no CPF ou CNPJ, o endereço físico eletrônico e outras informações necessárias para localizar e entrar em contato, características essenciais do produto ou do serviço, incluindo o risco à saúde e segurança dos consumidores,
discriminar no preço, fez discriminações no preço de quaisquer despesas adicionais ou acessoriais, tais como as de entregas ou seguros. Também precisa ter condições integrais na oferta, incluídas modalidade de pagamento, disponibilidade, forma e prazo de execução do serviço, ou da entrega ou disponibilização do produto. E também precisa fornecer informações claras e ostensivas a respeito de quaisquer restrições à fruição da oferta. Agora falar um pouquinho aqui sobre o quinto passo. Depois dos estágios iniciais da estruturação da empresa, chega uma hora de decidir os perfis das pessoas que vão trabalhar nela, mais especificamente tratar dos modelos de contratação. As formas existentes são várias, tanto de carteira assinada, estágio, jovem aprendiz, contratação temporária, terceirização, por exemplo, mas vamos falar um pouquinho sobre alguns perfis frequentes no mercado das startups. O primeiro deles é o sócio, letra A. Em uma empresa com personalidade jurídica, pode encontrar dois tipos de sócio, o que é administrador e o que é cotista. O cotista ele não tem envolvimento efetivo nas atividades administrativas, mas ele tem direito à divisão de lucro, por ter integrado parte do capital social. O sócio administrador ele fica à frente do dia a dia, né? Ele responde legalmente pela sociedade, assina documentos, fecha contratos, etc. Nesse caso, a maneira de remuneração dele é por prolabore mensal, com um valor determinado em contrato ou estatuto social ou em um contrato individual. Também poderá incluir benefícios como licença remunerada de 30 dias e 13º, além de umas outras condições. Nesse formato, o profissional também está sujeito a contribuições previdenciárias e à alíquota progressiva do imposto de renda. Bom, agora eu, Gabriel Zainer, irei falar um pouco sobre o diretor estatuário, ou também conhecido como diretor não empregado, que é nomeado pelo contrato ou estatuto social da empresa, recebendo uma remuneração em prolabore. E assim como no caso do sócio, ele também pode ser previsto benefícios e condições adicionais. Só que nas condições ele não se aplica a legislação trabalhista, mas sim o Código Civil ou a Lei das Sociedades Anônimas. O diretor estatuário vai ocupar um cargo de gestão. Embora possa estar subordinado a um eventual conselho de administração ou assembleia geral, ele deve ter autonomia para agir em nome da empresa e tomar as decisões por conta própria, ou seja, são coisas que um empregado normal não teria. Bom, agora irei falar sobre a carteira assinada. Nesse caso, a relação entre o empregado e o empregador é regido pela Lei número 13.467 de 2017, que alterou a consolidação das leis do trabalho, que é o Decreto-Lei número 5.452 de 1º de maio de 1943. A legislação considera empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste mediante salário, que está previsto no artigo número 3. Levando isso em consideração, podemos dizer que as principais características de um empregado são ser uma pessoa natural, física, ou seja, não ter um CNPJ, contar apenas com o CPF, prestação de serviços pessoalmente, não podendo ser substituído por outra pessoa, execução das atividades com habitualidade, não podendo ser eventual, e ser subordinando aos comandos do empregador, ou seja, estar obedecendo ordens. E o serviço prestado deve ter contrapartida remunerada. Então, assim, o empregador será responsável por garantir os direitos do seu funcionário, como 13º salário, FGTS, recolhimento de INSS, férias acrescidas de 1/3, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço e parcela do vale transporte, de alimentação e além de outros benefícios. No entanto, também se estima que a contratação de trabalhador seletista representa custo para a empresa de cerca de 60%, além da remuneração total do empregado, apenas considerando os encargos trabalhistas previstos em lei. No entanto, vale ressaltar também que a forma de trabalho fixo é a forma mais segura, através da contratação, mas é necessário também ficar atento às fraudes, porque é o seguinte, o reconhecimento de fraude trabalhista em contratos e relação de trabalho alternativa é frequente e pode acontecer mesmo passados 5 anos do fim do referido vínculo, ou seja, nesse caso, todas as verbas trabalhistas que seriam devidas durante o período de duração do vínculo podem ser cobradas ainda, então tem que ficar atento a isso.
Bom, então podemos concluir que os termos abordados aqui são apenas alguns dos aspectos por trás de todo o aparato jurídico necessário para que sua startup entre no mercado. Cada empresa e tipo de negócio tem suas especificações, e o empreendedor precisa estar ciente das consequências de suas escolhas com base nas leis. Então, essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado pela atenção e a todos que estão assistindo.